Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos indo para a nossa aula número 7 de Economia Monetária. Ainda vamos continuar por um tempo nesse formato de não presencial e espero que estejam gostando ainda. Eu sempre vou estar perguntando para vocês se vocês estão gostando, se precisa que melhore, porque a gente precisa sempre deixar mais didática a aula possível, ok? E que vocês realmente gostem do conteúdo que está sendo passado. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ficar melhor nessas discussões. Então, hoje a gente vai falar do tratamento neoclássico da velocidade de circulação da moeda. Então, até então, falamos da teoria quantitativa da moeda, que foi elaborada pelos clássicos. Então, foi os primeiros que estudaram a teoria de como a moeda gira na economia. Posterior aos clássicos, vieram novas teorias e novas percepções, como eu já falei várias vezes aqui em relação aos postulados da teoria quantitativa da moeda, né, que ele nos ajuda até a entender melhor que não temos um modelo fixo, mas sim, a partir de conhecimentos estabelecidos, foram possível desvincular todos esses postulados em relação à teoria quantitativa da moeda. Mas a partir delas, tudo isso que a gente for fazer são críticas, porque ela se iniciou para explicar a velocidade de circulação da moeda. Então, hoje, na nossa aula número 7, vamos falar sobre o tratamento dos neoclássicos deram a velocidade de circulação da moeda. Como que eles acham que a moeda circula? Como que a velocidade da moeda circula na economia através da percepção dos neoclássicos. Então, nós vimos na aula passada que em momentos de inovações financeiras ou de alta inflação, o que a gente percebe na economia? Que o comportamento se torna volátil, flutuando entre aplicações financeiras e conversões monetárias. O descontrole monetário deriva da causalidade unidirecional do nível de preços para a demanda por moeda e daí para a oferta da moeda. Então, na aula passada, a gente viu que há sim um modelo volátil de que essas aplicações da moeda, vamos se dizer, como a moeda só é aplicada financeiramente, ou como essas aplicações se tornam conversões monetárias, ela deriva da oferta de moeda. Então, isso só vai acontecer, como nós vimos na aula passada, que essa movimentação, essas flutuações vão derivar da oferta de moeda. Até a gente comenta bastante da Letze, que a demanda cria a própria oferta e a oferta cria sua própria demanda. Então, se a oferta cria sua própria demanda, quer dizer que ela vai ser volátil, vai ser flutuante a demanda por moeda, dada a quantidade de oferta de moeda na economia, correto? Então, a partir dessa percepção, que a gente vai analisar o que os neoclássicos disseram. Então, lá na teoria quantitativa da moeda, que nós vimos que foi desenvolvida pelos clássicos, a gente tinha essa ideia básica, né, de que a partir do preço e da renda disponível da economia, né, da renda real, a gente vai ter a produção total. Ou seja, se eu dado o preço da economia e dado uma renda, ela vai produzir uma quantidade, que é igual à quantidade de moeda em circulação. Ou seja, quanto mais uma economia produz, através do preço da economia e da renda, quanto mais ela produz, vai ser às vezes que a moeda circula na economia, correto? Então, parte do pressuposto que, se eu tenho um modelo, uma economia volátil, uma economia flutuante, eu entendo que, basicamente, a minha moeda vai circular dentro da economia, dados os preços e dada a renda disponível. Então, até então, a gente tinha essa percepção das flutuações da moeda e dada a teoria clássica quantitativa da moeda. Então, quando a gente fala em velocidade de circulação da moeda dos modelos neoclássicos, a gente vai estar falando da equação de trocas, tá? Então, a gente vai, ao longo desse encontro nosso, através de partes, formando até chegar na equação de trocas. Então, a velocidade de circulação da moeda é medida do número de vezes que uma unidade monetária muda de possuidor, de quem possui essa unidade monetária em determinado período. Então, eu vou dizer que a minha moeda circulou na economia, que é a velocidade dela, dada ao preço total dividido pela moeda em circulação,
ou saving, né? Quando a gente fala M elevado a S, a gente vem de S do inglês saving, salvar ou poupar. Então, vem muito de oferta, né? Então, dada a moeda ofertada na economia. Então, ela é uma relação de um fluxo de pagamento com o estoque de moeda que o efetiva. Então, dado o estoque de moeda que já possui na minha economia, e dado as vezes que essa quantidade de moeda circulou, circulou que eu digo que mudou de possuidor, é que eu vou determinar a velocidade dela. Então, dado o preço, eu vou dividir o preço total sobre a moeda que foi ofertada na economia. Partindo disso, a gente tem a segunda parte da equação de trocas, que diz o quê? Que a velocidade da moeda vai ser igual à renda líquida, a renda disponível, dividido pela moeda ofertada. Ou seja, então, a velocidade de renda nós estamos tratando, ou a velocidade de transação, utiliza-se da renda nacional proxy da renda líquida. Perdão, da riqueza líquida. Então, a riqueza líquida que eu tenho dentro da minha economia parte da renda nacional. Então, uma é proxy da outra, ok? Então, a velocidade de vezes que a minha moeda vai circular é dada essa riqueza líquida dividido pela oferta de moeda. Ou seja, dependendo da quantidade de riqueza líquida ou de riqueza nacional distribuída, eu vou dividir ela pela oferta de moeda que tem e eu vou saber qual vai ser a velocidade da moeda. Se a velocidade por exemplo, y dividido por ms, ou seja, a velocidade vai ser a riqueza líquida dividido pela oferta de moeda ser maior que 1, significa que a moeda ofertada circulou mais que uma vez para validar suas transações. Ou seja, se eu dividir dentro da minha renda líquida nacional disponível dentro de um país, eu vou dividir pela moeda ofertada, esse resultado ser maior que 1, ou seja, precisou circular mais de uma vez essa moeda ofertada dentro da economia para validar todas as transações. Então, vamos se dizer, para que possa produzir um produto, possa entregá-lo, vendê-lo e chegar direto ao consumidor que tenha renda líquida disponível, para eu saber qual foi a velocidade, para fazer todo esse processo, a circulação da moeda tem que acontecer mais que uma vez. Então, quando o resultado dessa parte da equação de trocas ocorrer mais que uma vez, ou seja, ela for maior que 1, quer dizer que para validar todas as transações dentro da economia, foi-se necessário mais de uma vez que a moeda circulou dentro dela. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, para eu entender o fluxo de pagamento com estoque de moedas, ou seja, eu quero entender quanto que eu tenho de moeda. Então, a velocidade da moeda, dado o estoque de moeda efetiva, eu vou dividir o preço sobre a oferta da moeda. Então, eu vou saber o estoque de moeda efetiva, ou seja, quantas vezes que essa moeda circulou para eu ter essa oferta monetária, certo? A segunda parte nos diz que para eu entender, para ser validadas essas transações, para que eu reconheça realmente a velocidade da moeda, vai depender da riqueza líquida, da riqueza nacional, dividido pela oferta da moeda. Então, a primeiro ponto, eu vou entender o preço, que a gente já viu lá na parte da teoria quantitativa da moeda, e na segunda parte eu estou analisando a riqueza, ok? Então, para eu entender a velocidade de circulação da moeda, eu tenho que entender a riqueza nacional e o preço disponível, ok? Então, a velocidade média ponderada de cada unidade monetária, então a velocidade com que cada unidade monetária vai estar circulando, vai depender do tempo de retenção da moeda recebida. Ou seja, a pessoa que detém a riqueza e às vezes que essa moeda circula dentro da economia, dado o preço, é o tempo de retenção da moeda recebida. Ela relaciona-se com as formas de moeda e os circuitos de produção, consumo e financeiro em que circula. Ou seja, lembra que a gente comentou vários meios de pagamento disponíveis, certo? Dentro desses meios de pagamento disponível, o tempo que essa moeda ficou retida, que essa moeda ficou parada no usuário, vai determinar a velocidade da moeda, se ela for baixa ou se ela for alta. E isso vai depender do quê? Segundo os neoclássicos, da riqueza líquida ou riqueza nacional e do preço da moeda, ok? Então, se a velocidade é baixa, então se eu tenho
uma velocidade menor que que zero, se é baixa, a retenção monetária é alta. Ou seja, a moeda não está circulando muitas vezes na economia. Então, dados esses fatores que nós analisamos agora, para eu entender se a velocidade é alta ou não de circulação da moeda, vai depender da retenção monetária, dessa moeda retida a poder do usuário. Então, se a velocidade é baixa, quer dizer que tem muita gente retendo moeda. Tem muitas pessoas poupando, guardando, segurando, em outros segmentos, investindo, que está fora desse circuito que a gente mencionou aqui, de produção, consumo e financeiro. Então, se ela não está nesse circuito aqui do círculo da economia, se ela não está na parte de produção, do consumo e do financeiro, que é a parte que ela circula, quer dizer que a velocidade é baixa. Então, ela está sendo retida, ok? Então, eu tenho uma baixa velocidade quando a retenção monetária é alta. E uma maior velocidade de transferência bancária. Então, quando eu falo VD, eu estou falando de transferência bancária. Então, para eu ter uma maior velocidade de transferência bancária, é quando a gente pode ser representada por maiores retiradas, ou seja, quando sai mais retiradas do sistema bancário, que são as saídas, do que e recolhimentos, que são as entradas. Então, vamos lá. Uma maior velocidade de transferência bancária, representada por maior retirada e menor entrada no sistema bancário, significa que está ocorrendo queda nos saldos ociosos e um aumento nas aplicações financeiras devido a uma maior taxa de juros. Então, se aumentou o preço, certo? Se aumentou os juros, aumentou o preço, quer dizer que as pessoas vão colocar mais dinheiro no sistema bancário, ao invés de retirar para pôr na economia. Então, também é uma moeda ociosa, podemos se dizer, porque ela está aplicando o dinheiro delas, aplicações financeiras. Então, eu vou ter uma maior taxa de juros. E o trem está passando. Esse barulhão. Então, vamos lá. Então, a maior velocidade de transferências bancárias, tá? Quando a gente fala, vai ser representada quando eu tiver mais saída do que isso. Quando representa uma queda nos saldos ociosos, porque está entrando mais moeda do que está sendo retirada, ok? Então, quer dizer que as pessoas estão aplicando mais, estão tendo mais aplicações financeiras. Então, eu vou entender que é a velocidade de transferência bancária. Quando eu vou ver uma maior velocidade de pagamentos com papel, que são a moeda em poder de público, seja ela número de transferência de nota por ano, em função, por exemplo, de uma elevação da inflação, diminuindo o valor da moeda. Significa que a reserva monetária, que é a moeda ociosa, está menor que a rotação da moeda. Então, ela se tornou mais rápida. Então, quer dizer o quê? Quando a velocidade de moeda em papel do público, ela vai ser maior com a elevação da inflação. Ou seja, o valor da moeda diminui. Então, não tem por que as pessoas guardem moeda, que mantém essa reserva monetária, essa moeda ociosa. Então, não tem por que elas mantêm isso se os juros dessa moeda está baixo. Então, vai ocorrer de que essa meios de pagamento em papel vai aumentar. E, ao contrário, quando a inflação estiver... Isso. E o contrário é quando a velocidade em meios da aplicação. Então, vai aumentar a aplicação quando a taxa de juros está maior. Ok? É isso mesmo. Então, se os valores de pagamento bancário for maior que a velocidade de pagamentos bancários, a velocidade de circulação da moeda bancária for maior que a velocidade com papel, eu tenho um aumento da relação de valor da moeda e o preço da moeda provocada por um aumento da circulação da moeda. Então, por exemplo, eu vou perceber que a moeda em circulação é maior se a velocidade da moeda bancária é maior que a velocidade da moeda em poder do público. Então, quer dizer que está circulando mais, tem uma maior velocidade de circulação da moeda. Essa velocidade vai ser maior quando eu tiver essa relação invertida, ok? Dado que, quando a gente falava que o postulado da proporcionalidade, lembra que lá na teoria quantitativa da moeda, a gente mencionou que o postulado da proporcionalidade exigia que a velocidade de circulação da moeda seja virtualmente instável em curto prazo.
Então, para que eu tenha esse postulado, a moeda tem que ser estável no curto prazo. E ela deve ser determinada por hábitos comunitários de posse de moeda referente aos recebimentos e desembolsos, frequência, durabilidade e sincronização de pagamentos. Então, para eu ter esse postulado de proporcionalidade, é necessário que tenha essa velocidade de moeda com uma frequência, que a moeda seja durável e que há sincronizações de pagamento. E fatores institucionais e tecnológicos que incentivam nessa velocidade da moeda. Então, a gente consegue chegar que, dada a proporcionalidade, do postulado de proporcionalidade que a gente trabalha no curto prazo, e que no curto prazo a gente tem esses hábitos comunitários de mudança de moeda, e que os fatores institucionais e tecnológicos não impactam tanto na circulação da moeda, e que quando eu analiso a velocidade da moeda, dado o preço, dado a renda disponível, e eu vou entender que a velocidade da moeda vai ser baixa quando a retenção monetária é alta, dado a velocidade de transferência bancária e dadas a velocidade com pagamento de papel, então nessa relação que eu vou conseguir entender que as pessoas estão retendo menos, que eu tenho menos moeda ociosa e tenho mais moeda, pagamento de papel circulando, quer dizer que a minha velocidade de moeda está maior. E eu vou entender que isso só pode ocorrer no curto prazo, porque no longo prazo pode haver muitas variações que não está dentro do postulado da proporcionalidade, que não se encaixaria nessa equação de trocas, ok? Então, lembre-se que a equação de trocas ela deve ser analisada no curto prazo, que ela consegue analisar a renda disponível e o preço da moeda, ok? E a velocidade de circulação, tanto da moeda bancária quanto da moeda, do papel moeda. Então, a equação de trocas ela vai ser apresentada por Fisher em 1911 e quando você for analisar Cambridge, quando você for analisar de Cambridge, elas são aritmeticamente equivalentes uma à outra. Quando você vê como aritmética, na fórmula em si, a equação apresentada por Fisher é a mesma de Cambridge, ok? Então, a gente vai analisar que a moeda disponível, tá? Os meios de pagamento disponíveis vão ser igual a K vezes o P vezes o Y, que seria o quê? O capital disponível vezes o preço da moeda e vezes a renda nacional, onde esse capital vai ser dividido por 1, né? Vai equivaler a 1 dividido pela velocidade da moeda. Por que o K e a representação de K vai ser 1 dividido pela velocidade da moeda? Porque vocês viram que aqui não apareceu ainda a velocidade da moeda na equação das trocas. A gente falou tudo sobre a velocidade da moeda e nesse ponto ela não apareceu. Porque K vai ser representado, esse capital vai ser representado pela quantidade de vezes que a moeda circula. E quando a gente fez essa relação aqui, a gente entendeu que ele vai ser maior que 1. Então, essa proporcionalidade de maior que 1 ocorre quando ela circulou mais de uma vez na economia. Então, quer dizer que eu vou entender a velocidade de moeda disponível numa economia, dado o preço, dada a renda líquida disponível, e se ela circulou mais de uma vez na economia. Tanto para Fisher quanto para Cambridge, a equação de trocas, para eu entender a quantidade de moeda disponível, tem que ter a velocidade da moeda, o preço e a renda líquida disponível. Então, essas noções são fundamentalmente diferentes do papel da moeda na economia. Então, elas vão ser iguais aritmeticamente, mas dentro da economia elas são analisadas diferentes. Então, vamos ver por quê? Então, a de Fisher vê a moeda somente como um meio de troca, continuamente em movimento, constantemente mudando de mãos de comprador para vendedor. Então, a equação de Fisher, a equação de troca, ela só vê esse momento. Dado a moeda disponível, o preço e a renda líquida, eu vou saber quantas vezes ela vai se movimentar, ela vai dividir. Então, ele sempre vai ver a moeda somente como um meio de troca. Já a equação de Cambridge vê a moeda como um domicílio temporário do poder de compra. Ela vai ser um ativo. Então, vamos lembrar lá da contabilidade. Então, a moeda ela vai ser um poder de compra, ela vai estar um ativo
formada em parte por um saldo de caixa ocioso, o dinheiro que não circula e tem velocidade zero. Então, você tem um ativo e se você não utiliza ele, ele vai ter um saldo zero, ele tem velocidade zero, porque ele é um dinheiro ocioso, um saldo de caixa ocioso. Então, ele vai estar no seu ativo e vai estar considerando como ocioso se você não está circulando ele. Então, ela se diferencia nesse sentido, de que Fisher vê somente que ela é um meio de troca, somente, e Cambridge diz que ela é um caixa disponível no ativo. Que hora que você precisar usar, você vai ter saldo disponível, correto? Mas ele é um saldo de caixa ocioso, porque ele está lá parado e você não está fazendo ele circular na economia. Então, essa abordagem de saldo de caixa inclui, além dos ativos usados primariamente para efetuar trocas, meios de pagamentos, depósitos não transferíveis por cheque, e possivelmente outros ativos líquidos. Então, essa equação de trocas que a gente estabeleceu, ela inclui sim esses outros ativos além da moeda papel. Então, a tecnologia, como estava lá no postulado, né, da proporcionalidade, ela se inclui. Então, esse tipo de moeda é considerado moeda, vamos se dizer, na equação de trocas dos neoclássicos. Então, depósitos não transferíveis por cheque, outros ativos líquidos, ou qualquer outro tipo de tecnologia disponível para efetuar troca e que está no saldo de caixa, que constitui um caixa, quer dizer que ela sim é moeda, além da moeda física somente considerada. Ok? Deixa eu voltar para vocês aqui. Então, dessa forma, pessoal, o que a gente precisa entender na Constituição do modelo da teoria quantitativa crítica dos neoclássicos. Então, eles dizem que para que a moeda circule dentro da economia, não basta somente eu saber preço e renda líquida, mas eu tenho que saber de outros tipos de velocidade da moeda, como a velocidade bancária, a velocidade do papel moeda em si, e eu também tenho que entender que isso vai se ocorrer no curto prazo. Ok? Por causa do postulado da proporcionalidade. No final, eu vou entender que os meios de pagamento disponível, a oferta de moeda, que vai ser em M, ela só é determinada dada a proporcionalidade de 1 sobre a velocidade da moeda, a renda líquida disponível e o preço da moeda. Então, ela só vai dizer que a circulação da moeda em si depende desses fatores que vai mostrar através da oferta monetária. Ok? Na próxima aula, a gente vai continuar esse tema da velocidade por moeda e ver dentro da teoria quantitativa o que cada pensador viu sobre. Vou deixar a atividade no final também, espero que vocês estejam respondendo, tá? Estou de olho lá. E eu peço também, curtem, compartilhem, dá seu joinha no vídeo se vocês gostaram, dê suas críticas e a gente vai conversando, ok? Dúvidas também, não deixe de me procurar. Próxima aula vai ser ao vivo, tá, gente? Vou deixar já o linkzinho lá. A gente vai estar às 7, né? Que é a primeira aula. O link já vai estar disponível. Grande abraço e até mais.